Vamos lá para Brasília, o ministro Alexandre Padilha falando agora, com ele o presidente Lula. De anúncios, de esclarecimentos, depois vamos ter a fala do presidente da FAMURS e continuamos aí a reunião com encerramento pelo nosso ministro Paulo Pimenta. Então, eu quero passar de imediato a palavra aqui ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para fazer a saudação e agradecer mais uma vez os prefeitos e prefeitas. Essa é a terceira reunião feita com todos, presidente Lula, algumas presenciais, sempre com essa possibilidade da participação online, porque vários dos prefeitos não podem circular até Porto Alegre por estarem liderando as ações de resgate nas suas cidades. Então, passar a palavra aqui ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, eu quero primeiro cumprimentar as prefeitas, os prefeitos que estão participando dessa reunião, dar os parabéns ao companheiro Padilha, ao Pimenta e ao Valdez, que tiveram a atitude de convocar essa reunião, e repetir uma coisa que eu tenho dito desde o dia 1º de maio. Ou seja, o governo federal vai envidar todos os esforços para que a gente possa ajudar a resolver os problemas que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Aqui os ministros vão anunciar coisas importantes para as prefeituras que estão mais necessitadas, tanto a Lídia vai falar, quanto a Haddad, quanto o Padilha, porque é preciso que a gente estabeleça entre nós uma relação muito fiel, muito honesta e muito verdadeira. Os prefeitos não têm que ter nenhuma preocupação de dizer para o governo federal o que eles estão precisando, o que está faltando, o que estragou, o que não estragou, o que precisa ser consertado ou não. E o governo federal também tem que ser a mesma honestidade, a mesma firmeza de dizer para os prefeitos: nós vamos fazer, nós podemos fazer, sabe? E a hora que tiver algum problema, a gente, da forma mais civilizada possível, atendendo aos interesses do povo do Rio Grande do Sul, das pessoas que estão ainda presas dentro de abrigos, ou seja, o nosso interesse é devolver a cidadania para toda essa gente, reconstruir a cidade, reconstruir os empregos e fazer com que a cidade volte à normalidade, as estradas voltem a funcionar. Da minha parte, eu quero, Pimenta, dizer que eu estou muito feliz com o trabalho que você já conseguiu fazer em 24 horas que você ficou aí, 48 horas na verdade, porque é extremamente importante que a gente tenha alguém que ajude a fazer as coisas funcionarem, ou seja, é muita doação, é muita coisa que chega, é muita gente oferecendo, e se a gente não tiver uma coordenação eficaz, daqui a pouco aparece, sabe, um monte de coisa em algum lugar estocada e vão dizer que não foi distribuído e vão dizer que ninguém recebeu. Ou seja, então, o que nós queremos é cadastrar da forma mais eficaz possível as necessidades do atendimento das pessoas. Eu acho que vocês, prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul, têm noção de que enquanto essa água não for embora, a gente não tem a certeza do que aconteceu de verdade, do estrago que aconteceu em cada cidade, em cada região. Então eu queria parabenizar a participação dos prefeitos, dizerem para vocês que nós somos parceiros nessa empreitada de recuperação do estado do Rio Grande do Sul, dizer para vocês que o governo federal está empenhado em contribuir com o governo estadual, em contribuir com as prefeituras. Eu espero que no mais rápido possível a gente consiga colocar o estado do Rio Grande do Sul de pé, altivo e ativo, como sempre foi. Por isso, parabéns, Pimenta, parabéns, Valdez, parabéns, Padilha. Eu devolvo a palavra agora ao companheiro Padilha e quero agradecer aos prefeitos, pedir a Deus que não chova mais essa semana, pedir a Deus que a água evapore e que escoe logo. Aquela cidade que não tiver escoamento, a gente vai tentar ajudar com as bombas para que possa devolver água para o rio. E depois, quando tiver tudo resolvido, nós vamos voltar ao Rio Grande do Sul para agradecer aquilo que vocês fizeram de mais extraordinário, que foi a solidariedade do povo brasileiro, mas sobretudo do povo gaúcho, com as pessoas que foram vítimas da enchente. Parabéns, obrigado a todos vocês pelo trabalho feito até agora e parabéns pelo trabalho, companheiro Pimenta e companheiro Valdez. Eu espero que vocês continuem com a mesma dedicação e vocês só vão sair daí quando a gente terminar a nossa tarefa de reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Um abraço.
Muito obrigado, presidente Lula. Queria reforçar aqui o agradecimento à presença de prefeitos e prefeitas, gestores municipais, secretários. Estamos vendo, inclusive, o pessoal fazendo os comentários, marcando a presença aí durante o local do chat de conversação. Temos a garantia aí da participação de vários deputados, deputadas federais, estamos vendo também deputados estaduais. Agradecer muito, senadores e senadoras, em nome do deputado Marcon, que coordena toda a bancada gaúcha. Reforçar essa ação de extrema unidade do governo federal, em parceria com o governo do estado, com os municípios, com a sociedade, com o conjunto da população. Nós vamos aproveitar aqui esse momento para passar uma mensagem para os prefeitos e prefeitas de vários anúncios, mensagem de como a gente garante a execução das ações. Eu queria aqui, em nome do Ministério das Relações Institucionais, a partir da determinação do presidente Lula, reforçar alguns anúncios e algumas medidas muito importantes. A primeira delas é aquela que já está acontecendo, que é o chamado corredor expresso de liberação de repasse de emendas parlamentares aos municípios. Nós já temos mais de 650 milhões de reais já na conta dos municípios. Identificamos cerca de 464 milhões de reais, que são as chamadas transferências especiais, que os parlamentares indicaram para transferência imediata para o Fundo de Participação do Município, ou seja, um repasse imediato. Os prefeitos e prefeitas sabem, quero reforçar esse anúncio até o dia de hoje, dia 17, é o prazo final para os municípios só clicarem ali o aceite. Mais de 97% dos municípios já deram o aceite, ou seja, a concordância da indicação do parlamentar. Isso encerrado no dia de hoje. A partir da próxima semana nós vamos fazer o empenho e o pagamento. São mais 464 milhões de reais, vai direto para a conta dos municípios, repasse direto para que os municípios possam usar esses recursos para várias ações de resgate nesse momento. Uma ação rápida. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o conjunto da bancada gaúcha e o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional aprovou uma medida encaminhada pelo governo junto com a bancada gaúcha, a coordenação da bancada gaúcha, o deputado Marcon, junto com todos os deputados, senadores assinaram esse encaminhamento que permitiu a antecipação dos recursos das transferências especiais. Além disso, os senhores sabem que isso permite recursos na área da saúde, da assistência social, na área da defesa civil, na área da educação, mas tem um pleito importante que os prefeitos apresentaram para o governo federal ao longo desses dias das reuniões conjuntas, que além das transferências especiais, que significam 464 milhões, que irão a partir da próxima semana, um pleito também de que tivesse um instrumento de repasse direto para o Fundo de Participação dos Municípios, que permita que o município possa usar esse recurso para ações mais amplas, além dos planos de trabalho específicos de saúde, educação, assistência social, defesa civil, para o esforço de resgate. Então, quero anunciar aqui uma decisão do presidente Lula, liderada pelo ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, do que os municípios declarados em situação de calamidade terão a parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios neste mês de maio. Ou seja, os municípios declarados em situação de calamidade receberão um valor duplo do Fundo de Participação dos Municípios. Isso vai significar 192 milhões de reais a mais. Isso vai ser uma medida provisória encaminhada aqui pelo governo federal, o Ministério da Fazenda programando o pagamento dessa parcela adicional até o final da próxima semana. Então isso vai significar que nesse mês de maio, nesse mês dessa tragédia, da situação de calamidade, esses municípios vão receber um recurso duplo do Fundo de Participação dos Municípios, exatamente para poder apoiar os municípios nas várias ações de resgate. Isso independente dos demais recursos da saúde, da educação, da assistência social, da defesa civil, dos outros órgãos ministeriais, das emendas parlamentares. Nós já identificamos o valor aí total disponível das emendas parlamentares de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais, mais de 650 milhões já está na conta dos municípios. Além desses recursos,
Os municípios que estão declarando a situação de calamidade, para reforçar suas ações, receberão um fundo de participação, o valor 2 vezes maior nesse mês de maio, através de uma medida provisória que vai ser encaminhada pelo governo, pagamento direto pelo Ministério da Fazenda, ali o mesmo instrumento direto para o fundo de participação dos municípios. Então, quero fazer esse anúncio e passar a palavra aqui para os demais ministros e ministras que farão outros anúncios importantes desse compromisso do governo federal, do presidente Lula, nessa parceria federativa com o governo do estado, com os municípios, desse esforço de resgate nesse momento da população do Rio Grande do Sul e também o compromisso de todo o plano de reconstrução, que será uma próxima etapa. Seja muito bem-vindo você que acompanha o 3 em 1 pela Jovem Pan FM em São Paulo. Estamos transmitindo a coletiva com os ministros do governo federal, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, neste momento apresentando o planejamento e a estratégia para repasse de verba aos municípios. É uma reunião dos ministros do governo federal com alguns prefeitos das cidades atingidas por essa calamidade no Rio Grande do Sul. Nesse momento fala, portanto, o ministro Padilha. Agora o ministro Fernando Haddad começa a fazer a fala dele. Ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Vamos ouvi-lo. Pelo empenho de enfrentar essa situação muito difícil, quero dizer que, por determinação do presidente, há uma equipe no Ministério da Fazenda dedicada ao Rio Grande do Sul nesse momento e que não vai se desmobilizar até que todas as medidas necessárias para a reconstrução sejam anunciadas e executadas. Queria agradecer meus companheiros de governo, sobretudo o ministro Padilha, ministro Rui Costa, que tem feito a triagem de todas as demandas para que nós possamos processar no Ministério da Fazenda e desenhar as ações necessárias para atender os pleitos legítimos que nos chegam da melhor maneira possível, da forma mais eficaz, para fazer chegar ao munícipe, ao agricultor, à empresa, ao Estado, ao município, né, as demandas que são requisitadas para que nós possamos nos envolver nesse grande plano de reconstrução. Há medidas emergenciais, né, que vão desde o auxílio de R$ 5.100 para as famílias recomprarem a sua mobília, né, eventualmente perdida durante a cheia, né, durante o período de águas elevadas aí que destruíram muitas casas. O programa Minha Casa Minha Vida, a questão do perdão de 3 anos, né, de dívida, que com a redução do juro de 4% para 0%, que vai permitir que durante 36 meses o Estado do Rio Grande do Sul não tenha que pagar a sua dívida e não onere seu estoque depois dessa tragédia ter sido superada. E hoje esse anúncio é requerido pelos prefeitos das cidades em calamidade de uma parcela adicional de FPM. O presidente Lula tomou conhecimento da proposta pelo ministro Padilha, Casa Civil e Fazenda se colocaram de acordo e agora nós temos essa liberação determinada pelo presidente que se faça ainda esse mês para que vocês possam enfrentar alguns desafios prementes pelos quais passam as cidades em calamidade. Já antecipo que a equipe da Fazenda continua trabalhando em novas demandas, sobretudo voltadas para as grandes empresas permanecerem no Rio Grande do Sul e voltarem a produzir o mais rapidamente possível. Então nós teremos aí também, na semana que vem, vamos submeter ao presidente Lula o desenho da medida. Obviamente que, se houver acordo do desenho no âmbito aqui do Palácio do Planalto, ele também vai poder anunciar essa medida. Tivemos com o presidente Alckmin, tivemos contato com a Federação das Indústrias para fazer uma estimativa das necessidades, mas nós queremos que as empresas mantenham os empregos no Rio Grande do Sul e voltem a produzir o mais rapidamente possível. Todo o nosso empenho é para que o Estado volte à normalidade o mais rapidamente possível, reconhecendo o desafio que essa enchente provocou em todo o Estado. Nós tivemos já algumas vezes em loco, a pedido do presidente, fomos visitar as comunidades, os abrigos na última visita, e temos absoluta consciência de que nossa tarefa é grande, mas nós estamos aqui
com muita garra para nos somarmos ao povo gaúcho e superarmos juntos essa tarefa que nós temos pela frente. Obrigado, bom trabalho a todos. Muito obrigado, ministro Fernando Haddad. Nós vamos passar a palavra agora à ministra da Saúde, ministra Anísia Trindade. Boa tarde, prefeitas, prefeitos, toda a minha solidariedade, cumprimento o ministro Padilha, ao ministro Pimenta, nosso ministro extraordinário para essas ações, ao ministro Valdez, também aos meus colegas ministros aqui na mesa, em nome de Padilha, Esther, também do nosso ministro da Advocacia Geral da União, agora junta-se a nós André Siciliano, da Secretaria Importantíssima das Relações Institucionais, junto ao ministro Padilha, interfederativa, né? Então, eu queria, assim, dizer que também as idas ao Estado nessa situação de tão dramática, elas têm sido também momentos de, ao mesmo tempo, acompanhar o presidente Lula, como foi o caso do domingo passado, quando estive, e também na última, agora nesta semana, mas, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade, na segunda-feira, de ter contato direto com as secretarias de Estado de Saúde e também do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, com dirigentes dos hospitais, gestores, secretários de saúde e também alguns prefeitos, né? Então, creio que isso é algo muito importante, esse diálogo assim mais direto no local, e minha intenção é voltar na próxima semana para continuar a acompanhar esse trabalho. Eu não vou fazer aqui um inventário de todas as ações, mas quero agradecer aos voluntários da Força Nacional do SUS, aos gestores do Grupo Hospitalar Conceição, a todos os trabalhadores do SUS, que eu acho que esse momento é de muita força, e dizer do nosso compromisso junto ao presidente Lula com a reconstrução, né? Eu hoje ontem, aliás, assinei uma portaria que destina 30 milhões para custeio de ações e serviços de média e alta complexidade no Estado, o que envolve hospitais e outros equipamentos de saúde que eu vou enumerar brevemente. Não é? Esses recursos são para unidades que estão em funcionamento, mas com precariedade, com sobrecarga, porque houve um impacto muito grande nos municípios mais atingidos, das unidades básicas de saúde e dos hospitais, como é do conhecimento de vocês. Então, por essa portaria, nesse total de 30 milhões de reais, nós estamos, então, reforçando o custeio e a capacidade de funcionamento do Hospital São Francisco de Assis, de Parobé, do Hospital Estrela, no município de Estrela, do Hospital São Lucas, da PUC Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, do Hospital Pompeia, em Caxias do Sul, da UPA Cassino Dr. César Chafitel, no Rio Grande, do Serviço de Residência Terapêutica, em Santana do Livramento, do Hospital Bom Pastor, em Igrejinha, do Hospital São Sebastião Mártir, em Venâncio Aires, do Centro de Diálise e Transplante Fundamental, em Porto Alegre. Não podemos esquecer dos pacientes crônicos nesse momento, da Unidade de Atenção Especializada em Doença Renal Crônica, Cuidare, em Torres. Então, essa foi a última portaria, seria, portanto, o anúncio principal. Mas eu quero, até para prestar contas, que eu considero algo muito importante, dizer que a medida provisória 1218, encaminhada pelo presidente Lula, aprovou 931.815.000 reais
para o Ministério da Saúde, e esses recursos, brevemente sumarizando, eles implicaram quase 27 milhões para a vigilância sanitária, recursos para atenção primária na ordem de 107 milhões. Esses recursos serão fundamentais nessa etapa, daqui para frente, muito importante a saúde da família, para a saúde física, mental, para a busca ativa, para também revigorar todo o sistema de saúde. O mesmo fizemos em destinação de recursos na ordem de 62 milhões para assistência farmacêutica, no Farmácia Popular, em ordem de 28 milhões, recursos para hospitais e equipamentos de média complexidade na ordem de 329 milhões, a Força Nacional do SUS, que eu queria destacar aqui, todo o trabalho, não só nos hospitais de campanha, mas também nas unidades volantes, e agradeço também aqui a Polícia Rodoviária Federal, com as unidades aeromédicas, e nós estamos com um grupo muito especializado nesse trabalho de resgate, apoiando todo esse trabalho. Resgate e também transferências, que se fazem necessárias nesse momento. A saúde indígena, muitos não sabem, naturalmente os senhores e as senhoras sabem, são 36 mil pessoas de comunidades indígenas, de etnias indígenas. Nós também destinamos, a partir dessa medida provisória, 21,4 milhões. Isso é muito importante pelo nível de vulnerabilidade desses territórios, então queria reforçar isso. E também falar da importância da reconstrução da rede de frios para as vacinas. Aproveito para pedir às prefeitas e aos prefeitos que nos ajudem o Ministério da Saúde no combate à desinformação que vem levando pânico à população, dizendo que vão faltar vacinas, que vão faltar medicamentos. Vacinas e medicamentos estão garantidas, bem como a conservação das vacinas através desse recurso que nos permite recuperar a rede de frios. E também o apoio à reconstrução dos sistemas de informação em saúde, que são tão importantes para que possamos melhor atender a população. Então, ao lado dessas medidas, eu quero colocar aqui também todo um plano de saúde mental que está em construção, sempre em diálogo com a Secretaria de Estado de Saúde, com as secretarias municipais de saúde, através do seu conselho de secretários. Tudo está sendo feito dessa forma, que é a forma do SUS atuar e é a orientação também do presidente Lula. E nós estamos, nesse momento, com o cadastro do InvestSUS, recebendo as propostas para a etapa da reconstrução. E nessa etapa é muito importante que os senhores coloquem as demandas para que nós possamos ir analisando e discutindo e vendo a viabilização da questão dos recursos. Então, concluo dizendo que todo o esforço da saúde vai ser no sentido da preservação da vida, do bem-estar físico e mental, nos abrigos, mas também na população em geral e para os próprios trabalhadores e trabalhadoras. E, portanto, a fala da ministra Anísia Trindade, ministra da Saúde. Ouvimos também o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o ministro das Relações Institucionais, Padilha, além do presidente Lula, que basicamente reforçou manifestações que ele já havia feito com base no esforço do governo para a reconstrução do Rio Grande do Sul e apoio à população. Mas daí a gente pode destacar algumas medidas, todas elas focadas na oferta, Piperno, de recursos para atender às necessidades dos cidadãos e das prefeituras na linha como nós falávamos. E aí quero chamar a atenção para esse montante, 30 milhões, né, Demetrios, que a ministra vai destinar para auxiliar na recuperação dos equipamentos hospitalares, porque a gente viu com os nossos repórteres a destruição das unidades de saúde, enfim, e são, em muitos casos, sobretudo em hospitais, equipamentos de alta complexidade, com custos altíssimos, né? Não é de simples manutenção, e coisas que, por se tratar de um hospital, não vão ser recuperadas, elas são descartadas ali em função de contaminação e etc. Daí esse esforço da ministra. E
ela enfatizou o olhar sobre as equipes de saúde que atuam no estado do Rio Grande do Sul. E essa é uma área que será seguramente altamente demandada.